Que Grande legal. Lincoln, prazer em falar com você. Prazer todo meu. Como vocês estão muito longe, o sinal demora um pouquinho, mas chega, né? Sim, É. Que bom revê-los, hein? Uma alegria muito grande revê-los. igualmente, maior Prazer é prazer, viu? nosso. Como é que estão as coisas aí na Itália? Estão mais calmas? Sim, estão mais calmas, né? Quer dizer, nós entramos agora na fase 2, onde Uhum, eles estão liberando as pessoas para sair às ruas, o uhum. comércio começa a abrir, né? Sempre dentro de um controle muito rígido, né? Máscara, qualquer lugar que você entra tem que passar o álcool, né? E nós também começamos os cultos presenciais, Amém. só que com todo um controle, as cadeiras bem separadas, né? Então, aos Entendi. poucos, estamos retomando a vida aqui. Agora, aquela coisa dos hospitais, assim, com muitas mortes e superlotados, diminuiu aquela fase, assim. Sim, Sim, sim. Que chegamos bom. aqui a 1.000 mortos por dia, então foi um Sim, negócio muito sim. triste, né? Gente, aqui vocês devem estar atualizados. A gente, semana passada, estava batendo isso, né? Então, É. a gente está nesse platô aí e na expectativa que diminua, né? Mas, Ai, se Mas Deus quiser. muito É amém. um vírus bem difícil, né? Bem Sim, forte, né? é E aqueles. muita gente às vezes não dá tanta importância, mas é muito sério Sim, mesmo. é. E é difícil o tratamento porque eles não sabem identificar exatamente como ele se comporta, É, quem pessoa se comporta de um jeito, né? é verdade. Cada organismo, né? Então, Mas amém. O que trago vocês aqui é a alegria, primeiro de revê-los, né? O Assir uhum, estiver perto por um tempo e foi muito legal, as lembranças muito são boas. bom. Uhum, E falar de vencedores por Cristo, para mim, assim, é uma alegria muito grande, né? uhum, Tudo que vencedores representa na minha vida, na minha geração e na história da música cristã brasileira, né? Eu trabalho com comunicação na cena da música gospel já há muitos anos. Sempre eu não sou mais surpreendido assim de perceber o quanto vencedores foi importante na vida de tantas pessoas, né? E uhum. amém. eu acho que vocês devem ter convivido com esses testemunhos. Sim, Sim, graças sim. a Deus. Então, trazer vocês aqui, para mim, é uma alegria em relação a algo que faz parte da minha história, do meu coração, da alegria do meu coração, e por conhecer vocês também, um casal maravilhoso, e pela dedicação de vocês, porque eu me lembro que eu falei com o Assir, aí ele falou assim: não, fala com os outros rapazes. Eu falei: não, quero falar com você. Por quê? Porque você testemunhou todos eles, e você conhece algumas histórias por dentro, eles só conhecem as histórias por fora, entendeu? Essas histórias, para mim, são muito importantes, assim, porque eu acho que a consolidação do legado que Vencedores deixou, Sim. as pessoas não têm noção, mas deve ter dado muito trabalho. Muito Ah, com É, trabalho. certeza. Muito trabalho, né? muitos. Primeiro eu queria perguntar de que equipes vocês fizeram parte, que eu sei que vocês fizeram parte de Lusitânia, de mais equipes, inclusive, né? De Muito. que equipes vocês fizeram parte e como vocês chegaram em Vencedores por Cristo. Bom, vou começar falando por mim. Eu fiz a primeira equipe que eu fiz parte foi a 40ª equipe. Não, a 33ª equipe. Aqui esse ano a Aham, gente está fazendo 40 anos, né? aham, Em 1980 foi a primeira equipe que eu viajei. E eu cheguei em Vencedores através de um contato que eu tive com uma das equipes lá em Belo Horizonte, eu sou mineira. Eles uhum. foram cantar na minha igreja. E aí eu escrevi uma cartinha logo depois pedindo para poder participar. E eu fui aceita e aí eu comecei, passei pelo processo de treinamento e desde 1980, né, eu não parei mais, estou até hoje. E você, Waci? A minha história, rapaz, é a seguinte: a minha família, né, as minhas irmãs mais velhas, elas tiveram contato na igreja que nós frequentávamos com dois jovens que participavam de Vencedores, o Dimas Aham. Pesato e o Laudir Pesato. E a minha irmã mais velha foi a primeira a viajar com Vencedores na 11ª equipe, né, isso em Na década. 1971.
Uhum. E então, a partir desse envolvimento da minha irmã mais velha com Vencedores, nossa família toda se aproximou, né? A Vencedores, conhecendo. Então, nós acompanhávamos a evolução das equipes, né? Mas a minha vez chegou na 29ª equipe, Aham, em julho de 1978, né? legal. Que foi a minha primeira equipe. Então, logo depois dessa equipe, veio a 30ª equipe, que eu também participei, foi uma equipe especial de... Essa equipe foi especial, né? Que aí houve um encontro, né? Eu viajei na 30ª, que foi uma viagem para o Nordeste. Nós saímos de Ah, São Paulo, fomos até a Amazônia. E, legal. enfim, em 1980, nós viajamos na 33ª, onde nós nos conhecemos. Ah, É, até, Então, foi a minha terceira equipe. 33 foi histórica. Essa foi A foi histórica. 33 foi história, foi histórica. história, foi E nós história. completamos agora 40 anos, né? Que nós Legal. saímos com essa equipe e agora reencontramos toda a turma num No grupo de WhatsApp, tá WhatsApp. muito legal. Legal. E foi uma Legal. equipe, foi a primeira equipe que o Ademar de Campos participou também. Do Então Ademar. nós Eu vi viajamos uma juntos com o foto, Ademar. eu vi uma foto até com o Ramon, que faz um trabalho muito Sim, legal, Aham. né? E ele publicou uma foto com o Ademar na equipe. Muito É, legal. é Ele verdade. grandão, né? Ele é bem alto, Ademar. É. dá para perceber. Agora, o Assi, me conta rapidamente, eu conheço um pouco, mas é legal ouvir de você. O projeto de Vencedores por Cristo, ele vem junto ao coração do missionário Jaime Kemp, né? Que traz ao Brasil uma ideia missionária, evangelística, em formar equipes de jovens que evangelizam em viagens, que geralmente eram viagens nas férias, né? Isso, É uma, férias escolares. é uma coisa que gringo já faz há muito tempo. Eu, desde criança, ouço falar É, que eles têm um olhar assim de dedicar as férias ao Senhor, né? Então exatamente. tem essas Uhum. coisas de eles viajarem nas férias para evangelização. E o Jaime trouxe no coração dele o sentido de vir ao Brasil por missões e implementou Vencedores por Cristo no Brasil com essa metodologia, não é isso? Isso, exatamente. Ele é um dos missionários da Overseas Crusades, né, lá nos Estados Unidos, e eles resolveram montar no Brasil e na toda a América Latina a CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina. As duas organizações hoje mudaram de nome, né? A OC chama Challenge e a CEPAL é Servindo a Pastores e Líderes, né? Mas o Jaime veio com o objetivo de ajudar a CEPAL em alguma coisa. E esses missionários que vinham para o Brasil, cada um fazia um trabalho. Então, por exemplo, nessa mesma turma estava o Ari Veloso, que futuramente começou a Igreja Batista do Morumbi. Mas o trabalho do Jaime foi trabalhar com jovens, foi discipular jovens. Então, ele a Judite, a esposa, né, focaram nesse objetivo de, então, tirar os jovens, né, tirar, entre aspas, no período de férias, dar um treinamento para essa turma, fazer uma parte prática, que era uma viagem, e depois devolver esse jovem para a igreja, né, e cumprindo assim o projeto do discipulado, né? E eles começaram, Agora, foram 2 anos. Oi, pode falar. O que me chama a atenção, eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer o pastor Jaime Kemp. E eu queria o seu olhar sobre isso, porque a impressão que eu tenho, isso para mim é muito místico, muito espiritual, é que ele não tem nada a ver com música. Ele é um cara que ele não tem nada a ver com música. É interessante como Deus faz algumas coisas muito interessantes. O projeto de Vencedores era discipulado, né? Então, vamos assim, como é que nós vamos comunicar? Como é que nós vamos entrar numa praça? Vamos usar a música, né? Então, ele tocava um pouco de violão. E nos Estados Unidos, ele tinha participado já de 6 projetos, né? Então, quando ele chegou no Brasil, o primeiro nome que ele deu foi Projeto 7, que seria o trabalho dele. E com o tempo, ele viu que os jovens estavam sedentos por aquilo, aí fundaram, então, Vencedores por Cristo, uma organização, tal. A primeira fase de Vencedores durou 10 anos, que foi sob o comando do Jaime Kemp, né? E também da CEPAL. Ela durou, o efetivo trabalho dele de implementação desse projeto, envolvimento direto, durou até que ano? Até 1978. Então, durante 10 anos, começou em 68, até 78, o Jaime
formou vencedores, implementou a visão, né, a missão, e discipulou pessoas que pudessem continuar esse trabalho. Então, na ocasião, o Guilherme Kerr, o Laudir Pesato, o Dimas Pesato, que foram aqueles 2 jovens que eram da nossa igreja lá atrás, né? O Ivailton dos Santos e o Osiander. Eram os caras que o Jaime discipulou para que continuassem a segunda fase, que eu chamo, né? Que foi uma fase de expansão, então, né? Então, o Jaime ficou esses 10 anos e formou 24 equipes. Essa fase é uma fase, vamos dizer assim, mais de direção brasileira. Ele passa o bastão para os brasileiros, não é isso? Os brasileiros, Então, é interessante a gente olhar os álbuns, que cada equipe tinha um álbum, um diário, né, do que acontecia nas viagens. Então, é interessante você olhar esses primeiros álbuns, e eram assim, o uniforme americano, até chapéuzinho. É uma coisa muito interessante, que eles trouxeram a cultura junto. Um jeitão então, bem... Agora, nessa fase que passa para os brasileiros, eu percebo, assim, como um historiador e um cara que olha a história da música cristã, eu vejo um grande boom. Quando passa para os brasileiros, parece que há alguma coisa que faz com que os discos, com que a musicalidade, com que o impacto do que se produzia ali fez muito sucesso no Brasil. Eu não estou desvalorizando a fase anterior. Eu acho que a fase anterior ela é fundamental como implantação e o projeto funcionar, ter vida. Mas o que eu quero dizer, como uma pessoa de marketing, assim, de comunicação, eu vejo que algo aconteceu. Lusitânia também pode falar, porque a chegada de Lusitânia é nesse período ali também, né? O que aconteceu efetivamente, musicalmente, que você atribui a esse boom que o Brasil inteiro passou a cantar as canções, os discos eram muito conhecidos e uma brasilidade musical muito forte. O que foi preponderante para isso acontecer? Eu acho que foi quando o Jaime passou a bola, entendeu? Ele passou e até foi acontecer uma coisa interessante. Ele saiu de São Paulo, foi morar em Curitiba. Então, esses, vou chamar de garotos, né? Porque eles eram muito jovens na época, eles ficaram, assim, livres para desenvolver um trabalho que foi confiado a eles, né? Então, o De Vento em Popa, que foi o primeiro, não foi o primeiro porque houve um outro compacto chamado Deixa de Brincadeira, né? Onde já foram gravadas algumas músicas de brasileiros, né? Mas eles se viram, então, na liberdade de começar a fazer aquilo que eles tinham aprendido, né? Isso já vinha começando lá atrás, com o Sérgio Leoto, que fazia algumas músicas, que foi gravado, inclusive, nessa primeira fase do Jaime. Mas, depois de algumas experiências, então, De Vento em Popa marcou essa fase. Tanto que, assim, vinha numa ascensão, depois caiu. Porque o pessoal ficou, como, né? Acabou aquela coisa, né? Então, com o Brasil, as músicas brasileiras, aí a coisa começou a subir novamente, né? E passou essa visão de que, olha, agora nós somos brasileiros, vamos usar os nossos dons e talentos que Deus nos deu e vamos produzir a coisa da nossa terra mesmo, né? Mas o começo foi difícil, assim, essa transição não foi uma coisa tão simples assim, né? Mas graças a Deus foi um primeiro passo. Não, belíssimo. Agora, vocês devem ter vivenciados, queria até ouvir a Lusitânia em relação a isso, muitos enfrentamentos em relação a um preconceito de uma música muito brasileira que deve ter chocado em algumas circunstâncias das viagens e das localidades de igrejas locais. Você lembra de alguma coisa, Lusitânia, assim, que você podia lembrar, assim, pitoresca ou engraçada, de choque cultural, musical? Eu vejo, por exemplo, eu lá em Belo Horizonte, eu me converti numa igreja mais tradicional, né? E essa igreja cantava vencedores, mas antes dessa época, dessa transição. E eu trabalhava no hospital evangélico, o dia todo tocava vencedores, né? Aqueles primeiros dias.
quando realmente o De Vento em Popa chegou, Uhum. eu lembro que um grupinho da minha igreja, a gente se encontrava para ficar ouvindo e tentando tirar aquelas músicas, né? O pessoal do violão, e Uhum. seguir, né? Todo o Sérgio Pimenta não era uma coisa tão fácil tocar assim, né? Aquelas Não, músicas. não, não. Então eu É. via todo esse movimento. Mas uma coisa muito interessante também que eu vivenciei é que Vencedores tinha muita também autoridade em relação àquilo que estava fazendo, do discipulado, do ensino da palavra, porque a gente chegava Sim. nos lugares, né? E Vencedores sempre chegou, a música foi o carro-chefe, assim, para abrir as portas, mas Uhum. quando as pessoas conviviam com as equipes, ali tinha muito testemunho, então já tinha autoridade. Então, essa transição, pelo menos eu senti em Belo Horizonte, não foi uma coisa que chocou. Mas, por Uhum. exemplo, quando eu viajei com Vencedores, a primeira vez, em 80, algumas igrejas que nós fomos, a gente já chegou, não pôde tocar bateria, Não pôde né? tocar. Não pôde tocar bateria, nem montava bateria. E isso foi uma coisa que Vencedores sempre respeitou, porque Uhum. nós sempre procuramos servir a igreja local. As pessoas que nos convidavam, a gente não chegava lá e falava tinha que ser assim, assim, assado. Uhum. Geralmente o líder da equipe, o líder musical, conheciam, né, o contexto da igreja e o que, que seria bom para a igreja, porque a gente Uhum. queria Uhum. somar, né? E eu Uhum. lembro já os anos passaram, nós viemos 6 vezes para Portugal, né? E quantas situações a gente teve que cantar de saia, né? Uhum. Um dos rapazes tinha um cabelo um pouco maior, a gente tinha que fazer um cambalacho lá para esconder ele, entendeu? Coisas assim. Mas isso não impedia de chegar e pregar a palavra. Agora, uma coisa Uhum. muito legal que acontecia também é que eu acho que o vencedor sempre teve uma sabedoria em termos de conquista. A gente Uhum. começava a programação com aquele convite à adoração, canções mais suaves. Aí no meio da programação, meio que a gente já tinha o público na mão. Aí a gente Uhum. entrava com as músicas de repertório que poderíamos tocar essa coisa mais de balanço, de música Sim, brasileira. sim. Depois tinha o que a gente sempre chamou de desafio final, que era a mensagem. Quando chegava no final da programação, a gente podia fazer qualquer ritmo, que a igreja já estava muito assim impactada e Uhum. vendo que era um trabalho sério. Era um grupo de jovens, mas era um trabalho muito sério. Então, o Sim. testemunho sempre foi uma coisa que falava mais alto. Acho que isso foi uma coisa muito Legal. legal. O Assi, o que que você lembra? Você era batera, não era batera? Tocava batera? Sim, Bateria? O sim. que que você Fala lembra dessa baixo. época? Não, tem que falar com orgulho. O que que você lembra dessa época, assim, de impacto como músico e como cristão, né? Como evangélico, assim, do teu impacto da chegada, do sonho, né? De querer tocar numa equipe de vencedores e se ver na equipe com um instrumento como bateria nos anos que você tocou. Que, como o Lucitânia falou, eu era criança, mas me lembro disso, a chegada da bateria era uma verdadeira conquista dentro do momento litúrgico do espaço musical nos cultos das igrejas. Então, me dá a sua impressão como músico, como cristão dessa época. Então, eu ganhei uma bateria aos 14 anos, né? E eu não imaginava que aquilo fosse abrir tantas portas para a minha vida, né? Porque logo que eu ganhei a bateria, os Jovens da Verdade eles estavam começando a gravar um disco, Novo Céu, Nova Terra, e eles queriam músicos cristãos, porque eles já tinham tido uma experiência com não cristãos, então eles queriam reunir uma equipe de cristãos. Então, logo com 14 anos, eu já me envolvi com os Jovens da Verdade para gravar um disco, né? Eu nem tocava muito Uhum, bem, né? uhum, Então, aquilo para mim falou muito, muito forte. E depois eu comecei a me envolver com apresentações, indo tocar ali, tocar lá, tal. Mas era um problema, sempre foi um problema. E porque os pastores eles tinham uma rejeição muito forte uhum. por aquilo, né? Então, várias vezes, como ela falou, hoje não vai ter bateria. Então, sentava lá e assistia o grupo Uhum. cantar, né? E para Uhum. mim foi uma experiência também de tentar mostrar para esses pastores que não era do diabo a coisa, entendeu? Que era um instrumento para acompanhar o grupo, que Uhum. ajudava
na musicalidade do grupo. Então, eu também tive uma paciência um pouco além, né? Para tentar convencer, para tentar mostrar que aquilo não era uma coisa de outro mundo, Mas né? o Assi também nunca foi um baterista que tocava muito forte. Então isso também, quando tocava, não chocava, né? Ele acompanhava. Atenuava a conquista. Era uma Eu conquista nunca mais fui roqueiro. É, Eu sempre fui mais da turma do jazz. do jazz. então é tranquilo, assim. Mas às vezes eu paro para pensar assim, pensando assim como músico, quanta coisa eu poderia ter feito, né? Assim, tocado em outras bandas, assim, sabe? Mas eu acho que a minha função do tempo que eu toquei bateria foi de falar com a igreja também, que aquilo era Aham. algo para acrescentar, não para confundir as pessoas, tal, né? Então acho que Uhum. meu ministério com a bateria foi nesse lado, né? É. Mas como eu te Mas, falei, Deus me mas deu ele foi muitas uma, oportunidades, como você falou, ele foi uma excelente porta de entrada, né? É. porta de entrada, né? E hoje, É. cara, O eu Ramon, vibro com o o Ramon que se faz com a aqui na, bateria, né? o Ramon tá aqui na live, ele tá falando que você era um pouco mais cabeludo. Esse é Mas Ramon. aí, o Assi, eu quero que você fale agora sobre uma fase exatamente essa, que depois de você estar na equipe, você começa a fazer parte do time de vencedores. Você começa a fazer parte da retaguarda, se envolver com produções, com distribuição. E vencedores vira assim, um verdadeiro celeiro de grandes nomes da música cristã no Brasil. Então, tem uma fase que vencedores é muito importante da implementação dessa musicalidade, desse discipulado, do treinamento de pessoas, mas esses rapazes foram tão bem treinados que eles viraram verdadeiros expoentes, né? Então, o João Alexandre é um exemplo disso, né? E tem vários outros. Eu botei aqui o Guilherme Kerr, o Gerson Ortega, o Ademar, essa galera toda Nelson, que Wilker. vem, Nelson Bomilca, vem toda uma geração que foi formada por vencedores, mas que vencedores ajudou a estruturar, a impulsionar o ministério deles. Eu queria falar sobre isso, que você falasse sobre isso. O seu testemunho de ver como o Vencedores se tornou um celeiro, como se fosse uma startup, né? Como se fosse um É, lugar de impulsionar grandes talentos de destaque ao cenário da nossa música e, é claro, da evangelização no Brasil. Então, essa segunda fase, depois que os brasileiros assumiram, né, que o grupo começaram a ter mais equipes já estava sendo conhecido por todo o Brasil, todo mundo queria participar de uma equipe de vencedores, era uma coisa assim, não, eu vou me esforçar, vou mandar minha cartinha para lá, tal. Vencedores começou a crescer bastante e muita gente chegava para participar dessas equipes, né? Então, a função de vencedores foi discipular essa turma, primeira coisa, né? E paralelo a isso, vencedores também gravavam muito disco, né? E essas pessoas tinham oportunidade de ter uma experiência no estúdio, gravando alguma coisa, ou dando a sua música para ser gravada. E a coisa começou a crescer, né? Crescer, crescer. Foi quando nós entramos como missionários para vencedores, né? E aí a minha função foi, juntamente com o doutor Luiz Caseira, que era o presidente da ocasião, a gente separar o ministério musical de uma parte comercial de vencedores, né? Separar a distribuidora do ministério. Porque a coisa começou a crescer muito. E os missionários que Muito, né? estavam lá querendo treinar equipes, discipular outras pessoas, eles tinham que cuidar da parte comercial, que não era o chamado deles, né? Então foi aí também que eu optei para a parte administrativa de vencedores e depois o lado ministerial ficou supervisionado por uma outra pessoa. E com isso, as pessoas, começou no Brasil crescer essa parte de gravação, muitos artistas surgirem, né? E nós ajudamos muitos desses artistas. O fato de Vencedores ter começado lá atrás, nós nunca tivemos uma gravadora.
E não tivemos porque aconteceu alguma coisa. Não, porque quando o Vencedores começou a gravar, praticamente não existiam gravadoras. Existia, eu acho que, Boas Aham. Novas, aquelas gravadoras mais da linha Assembleia de Deus, né? Então, o Vencedores sempre foi Uhum. independente. Então, nessa fase também, nós Uhum. resolvemos organizar essa parte administrativa para poder distribuir os próprios discos. E Uhum. abrir também para outros que estavam chegando. João Alexandre, que já fazia discos solos, né? O Logos. Logos também, que era uma parceria que a gente tinha. E aí nós começamos a evoluir nessa parte de distribuição também, né? E essa turma que participou de Vencedores, cada um Uhum. começou a ter o seu caminho, né? E hoje eu fico muito feliz de ver, né, Sim. assistindo essas lives, todo mundo fala, olha, quando aconteceu isso em Vencedores, quando eu participei em tal equipe, né? Quer dizer, tem uma pontinha de Uhum. cada um e Sim. hoje cada um está para um lado do Brasil, ministrando. Uhum. E isso é muito gratificante, né? Trabalhar numa missão dessa que tem essa evolução, assim, essa expansão em todo o país, né? E Esse fora dele também. pioneirismo. Uhum. Agora, eu queria tocar num assunto interessante que é o seguinte. Hoje, muitas lives que eu faço aqui, com muitos nomes importantes assim do cenário da música cristã no Brasil, eu percebo algo em comum que é uma crítica, por exemplo, a uma música que ficou muito internalizada. Ela diminuiu muito no sentido evangelizador. Ela avançou muito no aspecto de ser uma música congregacional e ela diminuiu muito no aspecto de ir para fora. Uma coisa que era uma característica das equipes de vencedores lá atrás. E eu sinto que nessa fase as equipes pararam. Por que as equipes pararam? E qual o teu olhar dessa diminuição da nossa música como um homem de mercado, que depois eu te conheci como um cara envolvido no mercado? Por que diminuiu a criatividade da nossa música de ir para fora? Bom, falando das equipes em primeiro lugar, né? O que aconteceu foi que o jovem mudou o seu comportamento, né? Nem todo Opa, mundo. isso aí eu quero ouvir com muito. Não, o jovem mudou seu comportamento no sentido de nem todo mundo tinha férias para poder viajar com vencedores. O pessoal usava as férias para fazer um estágio, né? Porque nós trabalhávamos com o pessoal no nível de faculdade. Uhum, A dificuldade também de formar equipes. Nós perdemos alguns missionários importantes que trabalhavam com essa área de treinamento de equipes, né? E a uhum, equipe, ela começou a criar uma dificuldade de transporte, era alguma coisa muito gratuita, entendeu? Até contatos com igrejas, né? Contatos que eu digo no sentido de a igreja receber o grupo, era uma coisa diferente, né? As coisas foram mudando. E então nós resolvemos então mudar de uma equipe que durava 4 meses para uma equipe que pudesse ficar junto um ano. Então nós uhum, nos reunimos 2 finais de semana por mês e então durante um ano passávamos todo aquele treinamento. Então uhum, as equipes elas mudaram um pouco a forma de serem realizadas, né? Nós tivemos algumas experiências, por exemplo, em 2004, se eu não me engano, nós abrimos a VPC Nordeste. E uhum, lá tinha um missionário, Samuel Tito, ele treinou 4 equipes, né? No formato antigo. Antigo, né? E foi muito bom, muito legal, pessoas maravilhosas saíram dessas equipes, né? E uma coisa também, só falando dessa parada, assim, dessa equipe de treinamento, como eu participei, é que as igrejas também, porque quando eu viajei com vencedores, eu nunca tinha feito teste, nada disso. Eu tinha o desejo, eu escrevia e chamavam as pessoas, então não tinha uhum, essa coisa. As igrejas começaram também um pouco mais de exigência, né, nessa área musical. Não era só chegar, juntar a turma, olha, vamos lá uhum, evangelizar e pronto. As exigências. Algumas pessoas, alguns músicos foram vivendo da música. uhum, Então também a gente não tinha mais aquela condição de. Porque quando eu viajei com vencedores, Lincoln, eu paguei para viajar. Então as equipes entendi. de treinamento, os membros pagavam.
para o quê? Pagar as suas despesas, para comprar uniforme, para pagar comida, tudo isso, Uhum. né? E levantavam Isso, também uma parte da oferta. isso era muito tranquilo de acontecer. Chegou um Muito determinado momento tranquilo. que Sim, inverteu, né? depois isso foi se perdendo, né? Porque Uhum. aí também foram entrando alguns músicos que começaram a cobrar cachê. Não tenho nada contra essa cobrança de cachê, nada disso. Mas, às vezes, Uhum. a cobrança era muito alta, né? Então, por exemplo, quando vencedores iam numa igreja, eu sei porque o Assi fazia as contas, né? Então, olha, nosso custo é esse, vai acontecer Uhum. isso, é tanto. E às vezes a igreja falava, a gente não pode, era uma coisa muito baixa. Mas naquela semana seguinte eles levantavam um grande valor para levar um outro músico, né? Então as coisas começaram, mas acho que o maior problema foi isso que você falou. As férias começaram a diminuir. Eu, quando viajei, eu Uhum. tinha um mês de férias no banco que eu trabalhava. Depois, as pessoas começaram a tirar 15 dias. E eu Uhum. viajei de Belo Horizonte para São Paulo um mês antes da equipe viajar, tinha um treinamento. Aí, por exemplo, junho, começamos em maio, um mês e meio. Eu ia todo Uhum. final de semana para São Paulo para o treinamento. Julho a gente fez a viagem missionária. E agosto a gente Uhum. cantava devolvendo os jovens na igreja. Então, praticamente eram quase 4 meses. Hoje as pessoas não Agora, têm. agora, Lucitânia e o Assi. Seria um exagero da minha parte dizer que também diminuiu a paixão por evangelismo? Porque o que eu sinto, não é só conversando com vocês, é com outras pessoas, Uhum. é que parece que esse sentimento, às vezes um pouco ingênuo, um pouco purista, né? Um pouco de sonho, de viajar e pagar por isso para fazer missões, parece que diminuiu na nossa comunidade como igreja no geral, uma É, análise antropológica geral, cristã. os Parece que... valores mudaram, né? Eu acho que o Uhum, pessoal foi muito para essa área da adoração, né? sim. Porque, por Uhum, exemplo, eu vejo os CDs de vencedores, né? Sempre a gente fazia um CD de adoração, de louvor, e um bem com música de repertório evangelístico. Então, uhum, as igrejas ficaram muito nessa coisa da adoração, né? uhum, Então, por exemplo, quando eu vou ministrar o louvor na igreja, eu faço um repertório de adoração comunitária, mas eu sempre procuro colocar uma música como se fosse assim, uma música especial evangelística na hora da uhum, oferta, uhum, na hora do momento de oração. Então, eu uhum, acho que as pessoas começaram também, eu creio que você tem razão, acho que perderam um uhum, pouco disso, né? E é sim. muito interessante porque quando eu me converti naquela igreja em Belo Horizonte, na primeira igreja, a gente cantava músicas muito difíceis no louvor congregacional. E essa transição, nós começamos a mudar isso, começamos a cantar músicas de adoração com 3, 4 notas. Então a Sim. igreja não canta, a igreja canta, né? Eu sempre falo isso. Se eu Uhum. ensinar música de qualidade, música com mais acordes, músicas com um Sim. arranjo legal, a igreja vai cantar. É, A igreja mas, reflete mas, muito sobre o início de música. Então mas, começaram essa transição. sim, mas vale um detalhe, assim, Lusitânia, que também vai um elogio da minha parte. Eu tive mais contato com o Assir, mas eu acompanhei teu trabalho também e queria teu olhar, porque Vencedores também tinha muito uma característica que eu sei que é um dom que você tem, que é a preocupação de zelo e qualidade nos vocais. Uhum. Então, a armação dos vocais, existia um olhar sobre os vocais assim de uma forma muito Sim. preciosa. Eu sei que você gosta dessa parte, né? Até nas Uhum. aquelas equipes que eu vi do final da gravação do CD ao vivo com o Cláudio, a esposa, eu via Aham. você com muitas preocupações nesse sentido de fazer algo de qualidade. Pegando o gancho do que você comentava, também houve uma diminuição. Eu não Sim. digo na acessibilidade, porque eu ali na Vineyard, o Assi acompanhou, eu estava no processo daquele sucesso todo da Vineyard e eu conheço bem o pilar da acessibilidade, de ser facilitador. Mas o Aham. ser fácil não significa ser pobre. Sim, verdade. Pobre no sentido pejorativo de não ter uma É. qualidade. Isso também no nosso meio diminuiu bastante, né?
Diminuiu, eu creio que diminuiu bastante. E Verdade. é uma pena, né? Porque eu falo assim, eu convivo com muitos músicos de. Eu não sou uma musicista, né? Falando assim, de saber música, né? O que eu sei é muito de ouvido. Mas eu tive o privilégio de conviver com pessoas muito boas. E eu sempre Uhum, aprendi muito com essas pessoas, muito, uhum, né? Sempre estava de olho no que eu poderia crescer, como que eu poderia desenvolver. Então, eu creio que isso também mudou. E uma experiência que a gente está tendo muito legal aqui na Itália, né? Não sei se você tem consciência ou as pessoas. Aqui na Itália, a gente praticamente. A gente tem pouquíssimas igrejas evangélicas. Então, quando você fala assim, vou fazer missões na Itália, parece que é um negócio muito chique, né? Só que você sim, chega aqui, você tem que mudar totalmente sua cabeça, em todos os sentidos, uhum, ministerialmente falando. E é muito interessante, porque quando a gente chegou aqui há 1 ano e 4 meses atrás, nós chegamos na nossa igreja, que era uma reunião de um pequeno grupo de 15 pessoas, né? E o louvor era feito pelas músicas do YouTube. A uhum, gente não tinha assim gente cantando. Quando a gente uhum. chegou, o nosso pastor já foi comprar uma bateria para o Assir. Mas não tem nem. Não, vamos comprar uma bateria. E o Assir não tocava há tempos, né? Então foi uma Sim, coisa sim. muito legal. Aí o É. pastor foi comprar a bateria. Aí chegou um rapaz, estava um rapaz na igreja que toca teclado, e toca muito legal. E aí, com a nossa chegada, aí ele começou assim, aos poucos, fazer o louvor já com banda e tudo. E Deus foi Uhum, trazendo as pessoas. E é muito interessante você ver o crescente da igreja nessa área do louvor, né? E sim. eu me emociono, porque eu vejo assim. Alguns desafios, né, que a gente faz, pensando em Itália, parece assim, a Europa, é tudo Aham, muito avançado. Algumas coisas não são mesmo, mas eu vejo o pessoal querendo crescer. Agora, na pandemia, foi impressionante. A nossa igreja fez tanta coisa online, tanta uhum. coisa. Quando muita gente no Brasil nem tinha começado a fazer os vídeos, a gente já estava fazendo, entendeu? Coisas assim muito legais. Então, é muito legal você ver quando você incentiva, encoraja a pessoa, você tira água de pedra. Isso que a gente está experimentando aqui, né? Então, Agora, investidores, eu tive isso. mas é muito legal isso que parece uma viagem de retorno, né? Parece Sim, uma, sim. parece uma viagem de É volta aos usar o que a gente princípios. aprendeu lá atrás, né? É Mas ao verdade, mesmo tempo encorajar o é, outro, né? mas ao mesmo tempo é legal porque vocês sabem que funciona. Vocês viram que Funciona. funciona. Não, e o pessoal é assim, é muito engraçado, amigo, que eu tô fazendo uns vídeos com eles, aí eu falo, gente, faça assim, assim, assim. Eles não querem saber se vai dar certo, mas eles confiam naquilo que a gente está falando, entendeu? Uhum. E eles fazem. Aí quando vê o É. resultado, nossa, Lu, vamos fazer mais, entendeu? Então Tá, é o muito Assi, tá legal. mandando um abraço aqui para você, o Maurício Grande Soares, foi o Maurício. diretor Oh, aqui, Ah, queridão. que legal! Queridão e é um Maurício. grande Muito companheiro especial aqui esse cara aí. desse cenário do mercado e também um homem Obrigado, que É. batalha Maurício. Abração pela para você nossa também, música viu? e está sempre muito perto, mandando um abraço aqui para você, falando que Ai, obrigada, obrigada. Ou assim, eu queria que você falasse agora, naquela etapa assim que você pegou ali do boom da distribuição de VPC, que depois com a mudança do físico, houve tipo assim um decrescimento geral de Sim. toda de tudo que de repente vencedores tinham estabelecido, de alguns ministérios no Brasil, houve uma desaceleração em função de uma mudança muito repentina, drástica. Maurício é um defensor muito forte disso, que é a questão do digital. Eu queria ter um olhar em relação a isso. O que de repente você aprendeu como lição, ou o que você carrega daquele período que eu creio que tenha sido um período difícil para muitos, não só para ti, mas para mim também, para todos que de uma época um pouco anterior encontramos certas dificuldades de adaptação. Qual o teu olhar sobre o que nós perdemos de repente e o que poderia ser diferente? Então, eu fui um daqueles caras que segurou o CD até o último minuto, entendeu? Uhum, Defendi o CD até o último minuto por causa da geração que acompanha vencedores, né? uhum, Nós temos uma geração de 60, 70 anos, né? uhum, Essa turma, para entender o digital, demorou um pouco mais, né? Enquanto meu filho falava, ou sei lá, um jovenzinho, meu filho não, que ele tem 30 anos, mas
uma pessoa hoje de 14 anos fala assim, o que que é CD, né? O que que é CD? Não sei, tá tudo aqui, ó. Que música que você quer ouvir? Tá aqui. Enquanto você tem um garoto de 14 anos falando isso, a gente gastava um discurso enorme para uma pessoa de 65 para dizer, olha, o CD acabou, vai acabar, agora é no celular, nas plataformas digitais. Então esse foi um processo, e tem sido ainda um processo difícil, para transferir, né, a ideia do digital para essa turma, que eram os ouvintes de vencedores, eram os apoiadores de vencedores, os compradores de CD de vencedores, né? Então essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é transformar os produtos em produtos mais atuais, né? Fazer um material mais dinâmico. A gente tem aquelas músicas boas, né? Os arranjos às vezes um pouco antigos, então nós temos que rearranjar muita coisa para tornar uma coisa mais audível, mais dinâmica para o jovem de hoje, né? Agora, eu acho que a maior dificuldade foi essa transferência da faixa etária, né? Isso atrasou um pouco o processo. Sim. Mas não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Agora, eu não tô nos 60, 70, mas eu sou dessa geração aí. O Assir exagerou 60, 70, porque tem muitas pessoas novas que compram os que ainda pedem CD, né? Então, não, mas eu tenho um sobrinho aqui, ele sempre fala, tio, volta pro LP. Ele já é um cara mais músico. Ó, o Maurício falou assim, ó, releituras dos grandes sucessos de Vencedores por Cristo com artistas da nova geração é uma possibilidade. Eu creio que sim. É uma eu acho que está acontecendo muito isso. Eu creio que a parada das equipes e o treinamento fez com que essa meninada que está chegando agora não estivesse dentro de VPC, entendeu? Concordo. Se essa meninada que está acontecendo hoje estivesse dentro de VPC, pelos motivos que vocês comentaram, tudo mudou, a universidade mudou, o tempo do trabalho mudou, a dinâmica mudou. Mas se eles estivessem na conexão dos grupos de produção de VPC, talvez eles estivessem dentro de VPC, porque o legado de VPC e a essência de VPC é algo que não passa. Eu acho que nós, que estamos hoje assim, dirigindo a igreja, envolvidos nos projetos, conduzindo pessoas, percebemos sempre essa necessidade de qualidade, de um olhar mais evangelístico e de gente comprometida com paixão por Cristo. Então, essa necessidade continua. O mercado ele se estabeleceu de outra forma, mas as necessidades continuam. Agora, dessa ida de vocês para a Itália, foi um projeto missionário? Tem a ver com toda a história de Vencedores por Cristo? Sim, houve uma época que Vencedores, assim, a gente sentia que estava meio saturado, vamos dizer assim, né? Usando uma palavra desgastado. Vencedores ia na igreja que o grupo anterior, que o outro grupo foi cantar na semana passada, que o outro cantou. Então parecia que a gente estava ali desfilando, né? O pessoal não assimilava um pouco o que a gente estava apresentando. Então eu sempre fui um cara assim, olha, se tem um grupo aqui, que Deus abençoe o grupo, vamos tentar usar os espaços onde não tem ninguém, né? E nós começamos uma vez por ano, fazer um projeto vindo para Portugal. Então, durante 4 ou 5 anos seguidos, nós viemos para Portugal e fazíamos aqui uma viagem, né, em Portugal, um grupo, as igrejas muito carentes, né? E da época que nós começamos, em 99, era muito, muito difícil a música lá, né? Hoje já mudou completamente o cenário, né? Mas dentre esses projetos, nós viemos em 2008 para a Itália, fazer um trabalho durante uma semana em praças públicas, né? Então o grupo veio, nós tocávamos música popular brasileira, isso para atrair as pessoas e a fim de que o pastor Fabiano Nicodemo, que é o cara que é o pastor que cuida... Vocês estão em qual região da Itália? Nós estamos em Rimini. Rimini fica no nordeste do país. Cidade maior, mais próxima é Bolonha, né? Então, para chegar aqui, tem que descer em Bolonha e nós estamos a 1h30 de Bolonha. Perto de Bolonha.
Ó, perto de Lucitânia, tem Colônia. uma amiga chamada Daisy, que ela falou assim: estudei com a Lucitânia na faculdade teológica, sempre a admirei, gosto de vê-la falar e cantar. Tem um compacto Que, dela. Ai, que que legal. legal. Tá Legal. Um certo. beijo, Deise. Que legal. Legal. Então, nós Mas, tivemos mas esse fala, eu desafio. interrompi. Em 2008, nós sentimos o desejo de passar um tempo aqui. Então, aproveitou quando, em 2016, nós encerramos a distribuidora física, né, dos CDs de vencedores. Então, eu falei, Lu, acho que está chegando a hora da gente tirar esse tempo para servir na Itália, né? Só contar. Aproveitou que ela aposentou-se, né? Você quer falar? Não, eu queria falar assim, de 2008, quando a gente veio aqui com Vencedores, o Assi tinha, assim, já tinha tirado a cidadania dele italiana, que a mãe dele era filho de italiano, né? Aí, quando nós chegamos na Itália em 2008, a gente estava, assim, sempre indo para Portugal, e eu falei, o Assir, eu acho que aqui a Itália está precisando mais que Portugal. Se um dia a gente decidir, a Itália, quem sabe, vai ser o lugar para a gente vir. E desde então, durante 10 anos, nós nunca paramos de orar e sonhar com isso. E eu nunca deixei de fazer contato na Itália. 2019 eu voltei sozinha para o mesmo projeto e continuamos esse relacionamento com o pastor Fabiano, com outros pastores também. Aí, quando foi 2017, eu falei, ó, assim, 2018 eu me aposento, quem sabe vai ser a nosso tempo de ir. E os pastores aqui já estavam cansados de ouvir falar do nosso sonho, 10 anos, acho que eles nem acreditavam mais, né? Mas eu sempre compartilhava com os grupos e orava. E aí, quando eu me aposentei, em 2018 eu ia me aposentar, nós conversamos com o pastor Luiz Saião, que era o nosso pastor no Brasil, e falei, ó, pastor, acho que 2019 vai ser o ano. E a igreja abraçou, né, também esse projeto, nos apoiando. Então, e a gente sabia que vindo para a Itália, a gente aqui não teria nenhum sustento, porque aqui não tem nem igreja, quanto mais sustento. Então, nós alugamos nosso apartamento no Brasil para tudo ajudar o nosso sustento para vir para cá, né? Que não é fácil, né? Eu com o real, o negócio é bravo, né? Mas chegando aqui, a gente viu, assim, realmente a necessidade é muito grande e eu sempre me envolvi bastante com as mulheres. Graças a Deus, Deus tem colocado bastante mulheres para eu estar me envolvendo. Deus nos presenteou com a nossa escola, que a gente logo chegou, nós somos uma escola da prefeitura para estudar italiano. Então, a escola, sem a gente pensar que pudesse acontecer, a gente tem sido um bom testemunho lá. A gente tem feito bons relacionamentos. Tem Mas sido uma assim, bênção. só concluindo a sua pergunta, né? Se tem alguma coisa a ver. Eu tenho no meu coração que sim, né? O trabalho que a gente começou em Portugal, ele vem evoluindo, né? Para você ter ideia, o pastor Jaime Quinto mudou para Portugal esse ano. Ele está morando em Portugal. Olha! Então, a gente tem muito tem um eu sonho. sou o tipo do cara, eu sou o tipo do cara, assim, que eu não acredito em coincidências. Não, coisa dos Deus mesmo, Então, eu tenho um sonho, assim, de que, olhando para a Europa nos dias de hoje, o Brasil tem muito a fazer aqui, sabe? Então, quando eu vejo muitas bandas, né, eu falei, olha, se essa turma tirasse 10 dias, né, ofertassem 10 dias para vir para a Europa, tem muita coisa para ser feita aqui. Então, eu creio, né, nós estamos chegando, estamos aprendendo a língua, mas em breve eu acredito que a gente vai poder fazer conexões aqui e começar trabalhos aqui de discipulado, evangelismo através da música, né? Legal. É muita carência. O interessante, eu faço já está fazendo, né? Eu faço um corte histórico. Eu não sei se vocês pensaram sobre isso, mas me vem à mente um corte histórico assim. Quando vem VPC começa o trabalho no Brasil, eu sou quarta geração de evangélicos na minha casa, então eu conheço as histórias do protestantismo no Brasil. Nos anos 70, é o boom em relação a nós, evangélicos, em relação ao catolicismo implantado na nação brasileira. Ali é justamente o eixo que rompe. E eu creio que a Itália deve haver algo espiritual nesse sentido. Com certeza. Muito catolicismo enraizado. Nem é uma crítica, eu digo até na questão de religiosidade, que é uma coisa que os evangélicos no Brasil já estão passando, que é essa coisa do cristão nominativo.
Eu não estou nem no mérito de questionar o católico, a herança de salvação a ele. Não estou nesse mérito. Eu estou no mérito do cristão nominativo, que não vive, que ele é um mero frequentador, um mero religioso. Então, de repente, com a experiência que vocês têm do rompimento do catolicismo e a expansão do evangelho protestante no Brasil, de repente é uma tomada aí da Itália, em nome de Jesus. É isso que eu penso muito nisso, muito porque aqui muitas pessoas também não estão nem sendo católicos, né? Não estão sendo nada, né? Então, porque pensando friamente na Europa, eles têm um país tranquilo, eles têm uma vida planejada, né? Então, Jesus é meio que assim, última, né, coisa que eles Opção. devem pensar. Então, uma das coisas que eu pensei para mim, assim, eu falei, poxa, eu tô chegando lá, não sei a língua, que Deus pudesse usar, assim, aquilo da igreja primitiva, a simpatia, né? Foi assim que eles conquistaram. E é isso que tem acontecido muito com a Cira e comigo. A gente tem se relacionado muito bem com as pessoas não cristãs, né? E de uma forma simpática, a gente está mostrando quem é Jesus através da nossa vida, né? Então, Amém. eu acredito Amém. muito nesse trabalho aqui na Itália, muito nesse trabalho de você fazer diferença do jeito que você é, né? Por exemplo, essa semana a gente está concluindo, nós concluímos nosso curso, né? Fomos para um outro nível. E eu sempre assim procuro, quando na segunda-feira a professora fala, o que vocês fizeram? Eu sempre incluo alguma coisa da igreja, né? No nosso diálogo. E eu fiz uma canção com uma música italiana e eu encerrei, né? Falei para o grupo agradecendo os professores, que tem muita coisa para a gente acontecer, mas que graças a Deus eu pude estar cantando essa música, porque eles foram influência. Então, esse tipo de link para fazer assim, mostrar, aí eu posso mostrar aquela música cristã que eu cantei, entendeu? Então, a gente tem usado muito essas estratégias, tem sido muito interessante, muito bacana. Legal. Assim, a gente está caminhando para o final. Primeiro, agradecer a vocês a disponibilidade, o coração, a alegria de Prazer. revê-lo, de rever o Assi e honrar vocês assim com a minha admiração por todo o coração de vocês em relação a Vencedores por Cristo, que como eu, quando comecei aqui, falei, o tanto que eu fui abençoado por Vencedores por Cristo, e inclusive nas nossas relações, Assi, profissionais e de tudo, para mim eu tenho como uma alegria e um grande ensinamento de tudo que eu vi testemunhal pela vida de vocês. Então, eu queria uma palavra final, assim, Assi, para alguém que vai assistir essa live ou tá ao vivo, porque ela vai ficar salva no feed do IGTV, então as pessoas ficam assistindo depois. Eu queria uma palavra tua, com toda a tua experiência, não só como alguém que fez parte da equipe, mas fez parte da organização de Vencedores por Cristo, de tudo que Vencedores por Cristo representa para a nação brasileira, musicalmente, no sentido evangelizador, uma palavra de incentivo, uma palavra assim, eu vejo muita coragem no coração de vocês, no tempo na vida de vocês reviverem tudo isso aí na Itália. Então eu vejo isso um rejuvenescimento em relação ao chamado, em relação à vocação, porque chega uma hora que cansa essas coisas aqui, realmente. A gente vai se envolvendo, mas tem uma estrada que é meio cansativa. Aí tem uma estrada que parece que é mais árdua, mas ela é mais prazerosa. E eu percebo isso na vida de vocês. Então, eu queria uma palavra final, assim, para aqueles que estão se envolvendo com música, se envolvendo com evangelização, aqueles que são líderes, que são pastores, uma palavra de vocês. A palavra é perseverança, sabe? Você que está começando, já está há algum tempo na estrada, né? Não desanime, tem várias opções para você alcançar aquilo que você está buscando, né? Sempre lembrando que pessoas precisam conhecer a Cristo e de alguma forma você pode contribuir, você pode ajudar, você pode desafiar e pode ajudar essas pessoas a chegarem a Cristo. E eu, musicalmente falando, eu creio que essa nova geração deve buscar algo de qualidade, né? Qualidade na letra, qualidade na música e qualidade na vida pessoal, né? Porque uma pessoa com bom testemunho, ele fala mais alto que todas as coisas, né? Então, uma das coisas que Vencedores sempre nos ensinou, a gente ter uma vida bonita diante de Deus e das pessoas. Então, esse é o nosso lema, né? De fazer diferença por onde quer que Deus nos coloque. Então, é assim que eu quero deixar
essa palavra e agradecer muito a oportunidade da gente obrigado, poder estar viu? aqui com vocês. Grande Lincoln. Para mim é uma honra, viu, Lincoln? Uma Olhando honra teu para mim. currículo hoje, quase caindo de costas. Não é fácil, Não, eu viu? que agradeço. Deus abençoe muito vocês. Contem comigo no que precisar. E a gente vai sempre orando pela Itália e lembrando de vocês. E no futuro bem próximo a gente vai se ver em nome de Jesus. Amém, amém, Lincoln. Tá bom? Muito obrigada. Um abraço. Deus abençoe. Abraço, Fiquem pessoal em que paz ficou aí e na muito live. obrigado. Tchau, tchau. 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 Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.